Obrigada, Darlene. Cumprimentar aqui todos os colegas também do debate, Nogueira, Jade e Darlene. Como falar, né? A Jade lembrou, né, que a gente teve esse privilégio de nos conhecermos na USP, o privilégio de conviver muitos anos com o professor Paul Singer, que nos abriu um outro mundo, né, um portal para um sonho socialista, como diz Okamoto. E o Singer falava muito que a economia solidária, para além de uma proposta, né, de organização do trabalho, é um projeto de desenvolvimento econômico, né, um projeto de sociedade, não é só uma proposta para a organização do trabalho. E o caminho para o socialismo que a gente quer construir. Então, é um pouco nisso que a gente acredita também, através, né, da organização dos trabalhadores em autogestão, uma gestão democrática, coletiva, né, com transparência, as informações, com relações mais justas de trabalho, com uma divisão mais igualitária, né, dos recursos, com uma valorização do ser humano em detrimento do capital, né, que essa economia, onde o ser humano é o centro das necessidades do ser humano, a vida, né, a qualidade de vida. Jade lembrou que também a economia solidária tem essa preocupação com a questão ambiental, sustentabilidade ambiental, né, a questão da valorização dos conhecimentos, dos saberes, da população, né, do popular, dos trabalhadores, valorizar isso, utilizar isso, como transformar isso em tecnologia, em conhecimento, em metodologias que possam ser aplicadas, né, na prática, nos empreendimentos. Também esse foco valoriza, né, na economia solidária, das questões principais é os trabalhadores serem donos dos próprios meios de produção também. Isso, né, é uma grande questão que diverge do capitalismo. E a gente tem vários exemplos que hoje estão acontecendo. Tem as empresas recuperadas por trabalhadores, que a gente tem metalúrgicas, tem o caso da Concord, da Unifor, lá em Diadema. Tem agora, mais recentemente, a incorporação de novas tecnologias, cooperativismo de trabalho, trabalhadores que são donos dos seus próprios aplicativos de entrega e de plataformas de trabalho. Então, ela está se renovando, né, aos poucos também, com essas novas tecnologias, que é essencial. E também pensa a questão do consumo, de um consumo consciente, um consumo responsável, um comércio justo, onde a maior parte da remuneração e da riqueza fica com os produtores e não com os atravessadores. Né? E também trata da questão das finanças solidárias, que é uma abordagem que eu até quero aprofundar um pouco mais aqui, que também é uma lógica de finanças muito diferente, distinta, né, da nossa lógica capitalista. Hoje a gente tem, dentro das finanças solidárias, os bancos comunitários de desenvolvimento, bancos municipais, grupos de crédito, né, que são fundos solidários, na verdade, os fundos solidários, rotativos solidários, tem as cooperativas de crédito solidários, e que trabalham numa lógica de, também, dentro dessa lógica da economia solidária, de que as relações entre as pessoas é muito mais importante, que dá acesso numa população excluída, periférica, que a grande maioria não tem acesso ao sistema bancário, sistema financeiro, ao crédito, que é tão importante, que é fundamental para o desenvolvimento dos empreendimentos, esse acesso ao crédito. Né? Através dos bancos comunitários, dos fundos rotativos, os trabalhadores podem ter acesso ao crédito a condições sem tantas aquela lista de exigências e burocracias que os bancos convencionais exigem, garantias de crédito, bens, que não esteja com nome sujo no SPC, no Serasa, que hoje é quase impossível para a maioria dos trabalhadores informais. Então, é uma outra lógica de concessão de crédito, de avaliação do crédito, de trabalhar esse microcrédito, de dar acesso ao crédito, dar acesso ao sistema financeiro, e uma lógica que propicia a inclusão, né? Inclusão do trabalhador, né, através ter acesso a poder ter um capital de giro, a investir em maquinário, porque como que a gente vai empreender, né, sem tudo isso? O Kamoto lembrou aqui do Sebrae, que trata muito empreendedorismo na lógica individual. E a economia solidária é o oposto, né? Sempre na lógica do coletivo, né? Do agrupamento, do trabalho associativo. Só que a gente não tem acesso, principalmente a esse público que a gente está falando aqui, público da periferia, trabalhadores informais, com baixa escolaridade, baixa qualificação profissional,
como ter acesso a esses recursos, né? Para viabilizar o empreendimento de economia solidária é fundamental um investimento do Estado, né? Investimento em formação, né? Em assessoria técnica, em microcrédito para esses trabalhadores, em recursos para fomentar esses empreendimentos e também acesso às compras públicas do Estado. Isso é fundamental, é importante que a gente garanta, né, nos moldes que teve, que alavancou muito o movimento da agricultura familiar, de ter uma porcentagem, né, obrigatória de compras do poder público desses empreendimentos que vêm da agricultura familiar. A gente precisa também garantir esse incentivo, né, e esse apoio do governo, né, dos estados, da estrutura estatal, para acessar esses recursos de compra, que hoje quase 18% do PIB, é muita coisa, né, e tem que ser mais bem distribuído, não ficar só na mão dos grandes empresários que têm o capital de giro para investir, que têm acesso aos maquinários, que têm acesso a tecnologias. Então, para a gente viabilizar isso, a gente precisa também que as nossas universidades produzam conhecimento voltado para os empreendimentos da economia solidária, dentro da metodologia da economia solidária, que leve em conta esses saberes ancestrais, esses saberes coletivos, né, incorpore isso, que tenha acesso ao crédito, que tenha acesso às compras públicas, né, que seja assessorado, que tenha acesso condições reais de competir nesse mercado capitalista. Infelizmente, a gente ainda não está no socialismo, então são empreendimentos que trabalham na lógica socialista, mas que competem no mundo capitalista e que precisam de todo esse apoio e investimento para se viabilizarem, né? Isso é fundamental. E eu, atualmente, como a Darlene falou, estou representando aqui em São Paulo o programa Paul Singer, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, do Ministério do Trabalho. E é um programa que foca muito também na formação, né, na mobilização e na formação e na participação, né, dessa população, principalmente dos grandes centros urbanos, da periferia, para se conscientizarem, né, da importância de se organizar coletivamente, de discutir né, as questões do mundo do trabalho, as questões econômicas, de como se organizar, de como acessar recursos. Então, esse programa vai possibilitar essa melhor articulação, porque a gente, sem articulação, sem formação, sem mobilização, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Não vai conseguir chegar aos nossos objetivos. Então, nesse sentido, esse programa é fundamental para ajudar, né, nessa mobilização e nessa formação dos trabalhadores da periferia, mas também precisa ter essa outra perna aí do acesso ao crédito, do acesso ao financiamento, do acesso às tecnologias, que sejam tecnologias próprias, adaptadas às realidades, né, dos empreendedores de economia solidária, os empreendimentos de economia solidária, dos trabalhadores, na verdade, né? E a gente tem condições. Tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, depois em Diadema também. A gente deparou com essa questão dos informais, dos ambulantes. Acho que a economia solidária é uma das poucas que tem metodologia para trabalhar. O Sebrae não tem metodologia para trabalhar com esse público, mas a economia solidária tem metodologia que alcança, que chega nos trabalhadores informais, nos ambulantes, nos pequenos negócios, no pequeno cabeleireiro, no dono da vendinha, no dono do barzinho, e ajuda a organizar de forma coletiva, a comprar coletivamente, a pensar estratégias coletivas de divulgação, de comunicação, né, de comercialização de forma coletiva. Então, mesmo esses trabalhadores que estão nessa lógica individual, que é muito difícil romper essa barreira, né, que há uma resistência muito grande, é um desafio, mas que são muitos e que precisam ser organizados, precisam ser trabalhados. A esquerda, o partido, precisa olhar para esse público, trabalhar com ele, pensar soluções. Então, essa proposta, né, de se organizar coletivamente, de estar numa associação, de estar se organizando para comprar junto, para vender junto, para fazer propaganda, né, comunicar, fazer a comunicação dos seus negócios conjuntamente, isso pode ser uma forma de chegar nesse público, né, que é atraente para eles e que poucas propostas chegam nesse público, né? Então, isso. Estava lendo um artigo aí do Dagnino, me mandou esses dias também, falando do programa Contrata Mais Brasil, que seria uma ótima oportunidade, né, de articular e de mobilizar
os empreendimentos de economia solidária através da coletividade, que, infelizmente, da forma que foi feita, a gente perdeu um pouco essa oportunidade. Por enquanto, né, não está alcançando e articulando, está muito mais nessa lógica de um cadastro de um monte de empreendimentos informais, né, e mais de 500 prefeituras já sinalizaram interesse de utilizar esse cadastro. E, se a gente tivesse aproveitar essa oportunidade para organizar empreendimentos coletivos, para oferecer seus serviços, produtos e serviços, porque a economia solidária produz também muitos serviços que podem ser contratados, né, e prestados para o poder público, para prefeituras, governos, Estado. Isso seria muito mais interessante para a gente, ter essa possibilidade de mobilizar e de organizar esses trabalhadores de forma coletiva para eles prestarem esse serviço para o poder público, né, e mostrar efetivamente, ter esse acesso, que é uma ferramenta muito importante, né. Então, outra coisa que eu queria falar um pouquinho é isso, que as propostas setorial têm, eu faço parte da coordenação, não só a coordenadora, eu sou da coordenação do setorial estadual e nacional, e a gente sempre tem contribuído, através também das propostas dos planos de governo, para os nossos candidatos executivos e também, né, legislativos. E também estamos aqui discutindo com a Fundação Perseu Abramo, estamos numa briga de tentar conseguir fazer cursos de formação para as nossas lideranças, formar os nossos vereadores, nossos deputados, nossos prefeitos em economia solidária, porque eles não sabem o que é economia solidária, eles não sabem das ferramentas e das possibilidades da economia solidária, das inúmeras propostas que a economia solidária tem para enfrentar, né, a pobreza, o combate à fome, a exclusão, o trabalho digno, decente, a articulação das mulheres. Hoje, 70% do público da economia solidária, das lideranças dos empreendimentos, são mulheres, principalmente mulheres negras de periferia, né? Então, e as pessoas precisam conhecer, porque se as nossas lideranças não conhecem, como que elas vão implementar essas políticas públicas nos seus estados? Então, queria dizer que a gente precisava de uns 200 prefeitos Edinho que acreditam na economia solidária, que bancam politicamente, que compram a briga, que enfrentam, que acham as brechas jurídicas para contratar os empreendimentos da economia solidária para trabalhar na cidade, que organiza a cooperativa, que financia, que investe. Infelizmente, é uma realidade que acontece só em pouquíssimos lugares, né? Araraquara foi premiado com um prefeito que acreditou e que bancou, né, e que investiu na economia solidária, no cooperativismo, em ferramenta, no cooperativismo de plataforma, em trabalhar com egressos do sistema prisional, né? Economia, quem mais quer trabalhar com egressos do sistema prisional, com população de rua, com mulher vítima de violência, com população LGBTQIA+, a economia solidária que acolhe esse público, né? A economia solidária de acolher lá e para fazer vários tipos de serviço, prestar serviço para a prefeitura, para produzir coisas, né? Então, é muito importante a gente ter dirigentes e prefeitos e vereadores e deputados que conheçam a economia solidária, que saibam, que possam propor coisas, possam defender, possam levantar recursos para financiar a economia solidária. E é fundamental. E, além disso, além dessas propostas, também das compras públicas, então, o que a gente mais propõe, tem batido nos planos de governo, é essa questão da formação dos nossos dirigentes, da inserção da economia solidária nas compras públicas do Estado e desse apoio e fomento. Também a questão das finanças solidárias e dos bancos comunitários. Recentemente, foi incluído na lei do Bolsa Família a possibilidade de se pagar os benefícios sociais do governo federal em moeda social, né? Isso, a gente tem algumas experiências de projetos de renda básica em alguns municípios no Brasil, como Maricá, Niterói, outros, principalmente no Rio, que estão pagando benefícios sociais em moeda social, e isso teve um resultado fantástico da economia local, né, que é um dos princípios também da economia solidária, essa questão do desenvolvimento local e territorial, de a circulação da renda, de passar de empreendimento para empreendimento, de não converter isso em real. Hoje em dia, a moeda local lá em Maricá é muito mais aceita do que o real, até. Todos os estabelecimentos aceitam, desde o pipoqueiro até todos os comércios e supermercados e restaurantes. Então, e isso tudo reverte para um fundo que é reinvestido na própria em projetos de economia solidária para fomentar e dar crédito
e apoiar a constituição e o desenvolvimento de empreendimentos da economia solidária, ao invés de ir para o Visa, para o Mastercard, para o Cielo, volta para o Banco Comunitário e é reinvestido na própria economia solidária. Então, é uma proposta muito interessante que pode ser aprofundada, deve ser aprofundada. Se a gente tiver um Bolsa Família que circula milhões por mês, né, bilhões, quadrilhões, né, que 1% desse recurso aí do que é transacionado através da moeda social eletrônica voltar como investimento para os empreendimentos de economia solidária, a gente pode fazer uma revolução nesse país. Então, acho que olhar com carinho, né, para essas propostas e é isso, rumo ao socialismo aí.